Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos muito gratos a Ti por mais um dia de vida. Muito mais, Senhor, porque a Tua misericórdia, a Tua graça tem se renovado e podemos, Senhor, saber que Tu estás trabalhando nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança e isso já é mais uma mostra da Tua graça, Senhor, conosco que somos pecadores. Senhor, nesse momento nos colocamos humildemente diante da Tua presença, pedindo sabedoria, entendimento de parte do Teu Espírito Santo, para que, Senhor, a gente possa sair daqui com o direcionamento da Tua Palavra, com nossos relacionamentos renovados, especificamente o relacionamento contigo, que a gente possa, Senhor, diminuir cada vez mais diante da Tua presença, jogar a nossa carne fora, e colocar o Espírito Santo, Senhor, de fato, como Rei das nossas vidas. Eu peço isso não só para mim, mas para todos os meus irmãos aqui presentes. Desde já, Senhor, te cultuamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Para a gente começar a falar sobre relacionamento íntimo com Deus, a gente precisa entender primeiramente a nossa natureza. Porque se a gente não entende a nossa natureza diante de Deus, a gente acha que nós somos Deus. A maior dificuldade que o homem tem hoje não é a questão de colocar Deus no lugar certo, mas de se entender a si mesmo como um Deus. Esse é o maior problema da humanidade e esse problema vem desde o Jardim do Éden. Para você reconhecer que Deus de fato está se movimentando e trabalhando na sua vida, você precisa conhecer primeiro que Ele é Deus. E conhecer quem é Deus é impossível se a gente primeiro não conhece os nossos pecados. E eu queria trabalhar em 3 aspectos nessa manhã, especificamente falando sobre a nossa natureza pecaminosa. Se você se entende como alguém que não precisa de um Deus, pouco você irá se relacionar com Ele. Se você acha que você sozinho consegue tomar boas decisões e levar a sua vida para onde você acha que ela deve ir, você não precisa de um Deus. É interessante que em Mateus capítulo 5, verso 4, a palavra de Deus diz que dos pobres de espírito é o reino dos céus. E você precisa, assim como eu também, se reconhecer pobre de espírito diante de Deus. Precisamos entender sempre a nossa natureza para começarmos a levar a nossa vida de maneira correta. Quando o ser humano foi criado, Deus colocou a sua imagem e a sua semelhança nele. Em Adão, Deus colocou a sua imagem e a sua semelhança. E não só isso, Deus tinha um relacionamento íntimo com ele. Essa mensagem, gente, não é nova. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não começa com a cruz de Cristo. A mensagem do Evangelho começa com a criação. Começa com Deus criando o homem à sua imagem e à sua semelhança, com a capacidade total de se relacionar com Ele e depender exclusivamente de Deus. Mas no meio de tudo isso entra o pecado. E como Deus nos criou para sermos adoradores, um adorador, a gente precisa primeiramente entender o que é. Adorador não é simplesmente uma pessoa que vem para a igreja aos domingos, uma pessoa que oferta, que faz as suas boas obras, alguém que faz devocional 5 horas da manhã, 6 da tarde, no café da tarde, no almoço. Adorador, gente, é alguém que agrada, alguém que obedece, alguém que ama, alguém que se sacrifica, alguém que se doa, seja para alguma divindade, para alguma coisa ou para algum indivíduo. Repito, adorador é uma pessoa que se prostra, se sacrifica, que obedece, que ama alguma coisa, algum indivíduo ou alguma divindade. No nosso caso, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Ao Deus Criador, ao Deus que nos deu a sua sabedoria, a sua inteligência. Mas em algum momento, como adoradores,
o homem começou a olhar para si e a achar e a entender que ele poderia ser algo a mais do que Deus tinha preparado para ele. Quando nós vemos o problema do jardim do Éden, do homem comendo o fruto, do homem tomando daquele fruto que Deus disse para não tomar, para não comer, para que quando ele comece daquilo ele não morra. Quando o homem decide fazer o contrário, o homem está dizendo assim: eu sei o que é melhor para a minha vida. Antes do homem tomar o fruto, ele está dizendo no seu coração: eu sei o que é o melhor para a minha vida. O maior problema de toda a humanidade, gente, não é o problema físico, o problema da saúde, o problema econômico. O maior problema é a idolatria. O achar que nós conseguimos tomar conta das nossas vidas e que o que nós planejamos para as nossas vidas é melhor do que o que Deus está querendo fazer em nós. Deus tinha um desejo muito grande com a humanidade e começou com Adão, e ele queria relacionamento. Relacionamento onde o homem prestava contas para Deus, onde o homem pedia conselhos para Deus, onde o homem se dobra diante da presença de Deus e Deus diz assim, e Deus é o todo para ele. Deus não é apenas um Deus que serve, um Deus que só dá, um Deus que só supre as minhas necessidades, senão Ele é o todo. Ele é a minha razão de existir. Esse era o Deus que Deus tinha planejado para Adão e para toda a humanidade, para todos os seus descendentes. Mas quando o homem, ele quer tomar o lugar de Deus, ele está rejeitando tudo isso. E entenda que em Adão todos nós somos pecadores, gente. A entrada do pecado veio por causa de Adão. Veja lá comigo, Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, se hoje você olha para a sua vida e você pensa assim, não, Samuel, eu não sou pecador. Não, eu já aprendi a lidar com isso, eu já sou um homem que está resoluto no relacionamento com Deus, alguém que ora, lê a Bíblia todo dia, alguém que, como eu disse, vem para a igreja, canta no louvor, canta aqui, canta no acampamento. Gente, todos somos pecadores. Porque até a nossa adoração a Deus muitas vezes é com o intuito de querer pagar uma dívida para Deus que Ele não pediu para a gente pagar. Espera aí, Samuel, o que você está dizendo? Eu queria falar um pouco aqui sobre a política do devedor. O que é a política do devedor? Quando Deus te deu a salvação, ela veio por graça. A palavra graça significa presente, um regalo. Deus deu para nós a salvação. Ele deu pelos nossos méritos, deu porque eu sou bom, deu porque eu faço coisas boas, deu porque eu me aproximo dele. Não. Deus nos deu a salvação simplesmente pelos méritos de Cristo. Pelo amor que Ele teve por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A política do devedor é aquela questão que a gente faz. Estou me incluindo, tá? É o seguinte, Deus me salvou, agora, porque Ele me salvou, eu tenho que viver uma vida segundo os padrões dEle. Para quê? Para agradá-lo, até aí tudo bem. Mas no final, a gente faz assim, a gente começa a reclamar coisas para Deus. Nós oramos muitas vezes
pedindo para Deus muitas coisas. Pedindo Ele tomar conta da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa saúde, dos problemas que temos. Muitas vezes nos acordamos mais de Deus quando temos problemas do que quando temos momentos felizes. Mas nos prostramos diante de Deus e colocamos uma lista de tarefas que temos que fazer. Para quê? Para que a nossa oração seja respondida favoravelmente. E quando isso não acontece, o que a gente diz para Deus? Senhor, espera aí, como que esse negócio está sendo? Porque eu estou fazendo o que o Senhor disse para fazer e esperando o Senhor responder favoravelmente. Ou seja, eu estou cobrando alguma coisa de Deus. Ou seja, vivemos uma vida como se fosse que Deus tem uma dívida para conosco. Quando Ele de fato já pagou todos os nossos pecados, Ele já doou todo o seu sangue, já nos deu a vida, já nos deu o relacionamento com Ele. O que Deus deve para nós? Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, pense por inferência. O que Deus nos deu? Deus já nos deu tudo do que precisamos para uma vida de piedade. Deus nos deu tudo o que precisamos para uma vida segundo o que Ele quer e almeja para os nossos corações, que é viver como lhe agrada. Segundo de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim, versículo 3. Seu divino poder nos deu. Se você gosta de grifar na sua Bíblia ou no seu telefone e marcar, por favor, marque. Nos deu tudo do que precisamos, o que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Até aí. Gente, Deus, caso você já tenha reconhecido que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador, e que você com seus méritos não poderia fazer nada para ganhar a vida eterna, Deus já te deu tudo em Cristo para você se relacionar com Ele e ter uma vida de piedade. Isso significa vida verdadeira. Vida verdadeira nada mais é do que você ter a oportunidade de se relacionar com Deus do mesmo jeito que Adão se relacionava no Jardim do Éden. Você sabe como vivia Adão no Jardim do Éden? Da mão de Deus. Ele trabalhava, cultivava o jardim, mas cultivava junto com Deus. Deus que preparava a terra para ele, ele colocava a sementinha e o negócio crescia. Porque Deus tinha cuidado com ele e o homem se relacionava com ele, prestava contas para Deus e com certeza o homem dizia assim, Senhor, eu não sei fazer isso. O Senhor ensinava. Senhor, eu não sei por onde andar, então vamos por aqui. Senhor, eu estou sozinho e os outros animais têm companhia. O que Deus fez? Espera aí, vamos fazer um negócio certo. Começaram a buscar uma companhia para ele, não se achou. E Deus fez a mulher. Para quê? Para que o homem possa fazer a obra que Deus tinha destinado para ele. Você acha que Deus não quer fazer isso com a gente? Você acha que Deus não quer fazer a sua obra na minha vida, na sua vida? Só que sabem qual é o problema? Por causa do pecado, muitas vezes a gente quer determinar o que Deus tem que fazer na nossa vida. E por falta do conhecimento da palavra de Deus, a gente não sabe o que Deus quer fazer na nossa vida. Você sabe o que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida? Você sabe que é o que Deus está restaurando, que tinha sido perdido? Deus está restaurando o relacionamento. E relacionamento implica em conhecimento. Se você quer se relacionar bem com uma pessoa, você precisa conhecê-la.
Você precisa perguntar quem ela é, o que ela faz, o que quer fazer, para onde que ela está querendo ir, aonde que ela está querendo chegar. Deus é um ser relacional. E Ele está se relacionando contigo e comigo. Ainda que você não o escute e não o veja. E se esse discurso, essa pregação que você está ouvindo parece repetitivo, sabe por que é assim? Porque Deus está insistindo tanto para que você o escute, para que você preste atenção a seu chamado, para que você entenda o que Ele quer fazer. Abre lá comigo Romanos capítulo 8, verso 27, 28 e 29. Romanos 8, versículo 28, desculpa, versículo 28 e 29. Quando você identifica o que Deus quer fazer na sua vida, você para de reclamar. Porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, de novo todas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Aqui está o propósito do que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para, aí grife, guarde isso na sua mente e no seu coração, para serem conforme a imagem do seu Filho. Você sabe o que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida? Com tudo o que nos acontece, com todos os relacionamentos, com todos os nossos problemas, com todas as nossas bênçãos, Deus está formando o caráter de Cristo em você e em mim. Deus está interessado em formar o caráter de Cristo em você e em mim, porque Cristo foi o único que viveu o verdadeiro relacionamento com Ele. O relacionamento que Adão rejeitou no jardim do Éden. E esse relacionamento que Deus tem com Jesus Cristo, de chamar, esse é meu Filho amado, de quem eu me agrado, em quem eu me complaço, é isso que Deus quer falar para você. É isso que Deus está fazendo na sua vida. Deus quer tirar da sua vida a imoralidade sexual. Deus quer tirar da sua vida a impureza. Impureza pode ser qualquer forma de pensamento sujo. A paixão. Deus quer tirar a paixão por coisas que são desejos ilegítimos. Deus quer que aqueles desejos inapropriados que estão no nosso coração saiam dele e que Cristo tome conta. Deus quer tirar da nossa vida a ganância. E a ganância é a idolatria, porque a palavra de Deus diz que é um desejo materialista que inclui luxúria. Sabe o que significa luxúria? Luxúria significa aquele desejo ganancioso de você querer mais, sem considerar como os seus desejos estão afetando a vida dos outros. Ou seja, você tira proveito dos outros para você satisfazer o seu prazer, para satisfazer desejos voluntários, imorais e desejos que vão contra a vontade de Deus. Deus quer tirar da nossa vida a arrogância. Deus quer tirar da nossa vida o fato de nós nos acharmos suficientes, autossustentáveis, independentes. Deus quer que nós saiamos do trono do nosso coração e Ele quer se assentar aqui, na nossa vida, no nosso coração. Eu vou falar uma coisa que acho que precisa ser dito. Deus não é o dono de uma empresa que coloca gerente sobre a vida. Não, é longe disso. Deus não precisa de um gerente administrando a vida. Deus
quer que você, pecador, saia da frente e deixe Ele tomar conta da sua economia, da sua família, da sua saúde, do seu todo. Porque se nós nos metemos no meio entre Deus e a nossa vida, nós sempre iremos decidir o errado. Porque o homem está cheio de pecado. Pessoal, todos vocês vêm para a igreja, todos vocês leem a Bíblia, todos vocês, ou a maioria aqui, que tem uma vida íntima com o Senhor, até seu ponto de vista, pode dizer que lê a palavra de Deus e que depende de Deus. Mas ainda assim não continua pecando? Ainda assim não continua errando? Ainda assim não continua cometendo os mesmos erros que a palavra de Deus nos manda não fazer? Sabe por quê? Porque o homem continua decidindo o errado. Habitamos num corpo de carne. E a carne é muito mais forte, é natural. Você não precisa se esforçar para obedecer ao natural. O natural age em você. A raiva sai de você, a ira se manifesta em você. Perder o controle já traz ansiedade naturalmente. Você não precisa se esforçar para alcançar isso. Você quer ver que Deus quer tomar o controle da sua vida? Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Em nenhum momento Deus disse, preciso de você cuidando da sua vida. Deus disse assim, saia do meio e deixe eu governar as suas emoções, a sua mente, o seu todo. Gálatas 2, 19 e 20. Se você conseguir decorar esse versículo, ele vai te ajudar muito a você lembrar quem é o governante da sua vida. Versículo 19 diz assim, pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Vou explicar esse versículo antes de continuar com a segunda parte. Quando você olha para os 10 mandamentos, ontem expliquei isso para os adolescentes. Quando você olha para os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, capítulo 20, se não me equivoco, você vê que você é incapaz de fazer aquilo que diz lá. Pela sua própria força, você é incapaz de cumprir os 10 mandamentos. Você pode usar os melhores métodos, as melhores motivações, as melhores emoções para tentar cumprir os 10 mandamentos. Mas quando Jesus Cristo veio, Ele disse assim, quem descumpre um dos mandamentos, descumpre todos. Então, na capacidade humana, nós estamos mortos diante da lei. Quando você olha para a lei, você vê assim, não, isso me condena. Isso mostra o quão pecador eu sou. Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Sabe quem é o primeiro Deus que se revela contra Ele? Você. Porque você sempre tenta decidir o que é melhor para você. Você sempre pensa que você consegue tomar conta da sua vida. Então, o primeiro Deus que por consequência do pecado se omite a Deus, somos nós mesmos. Não é um Deus que você se ajoelha diante dele uma imagem. Pode ser que você tenha também. Espero que não. Mas muitas vezes o nosso Deus pode ser um indivíduo, pode ser uma coisa, pode ser até situações que me fazem sentir no controle. Então, diante de Deus, nós, pela lei, estamos mortos. Com a lei, já nós estamos mortos. Mas olha o que diz, versículo 20. Versículo 19, vou ler de novo. Diz, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de quê? De viver para Deus. Mas como que eu vivo para Deus? Olha verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, em algumas traduções é na carne,
Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Pessoal, Deus pagou um alto preço pela sua vida. E quando eu pago por alguma coisa, essa coisa se torna o quê? Minha propriedade. Se Deus pagou pela sua vida um alto preço, você acha que Deus quer compartilhar com você? Estou perguntando. Você acha que sim? Não. Ele diz, o que você quer fazer da sua vida não é nada em comparado com o que eu tenho para você. O Genilson leu Isaías. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus. O que você quer, o que você pensa que é ideal para a sua vida, não é. Por isso é que Deus precisa crescer em nós e a gente precisa diminuir. Por isso é que João disse, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Porque a minha visão só vê um Messias derrotado. Mas a visão de Deus via um Cristo glorificado que reinaria sobre as nossas vidas e para tudo sempre. Você vê como os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos? Porque aqui diz que eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo na carne, eu vivo pela fé. O que é essa fé, Samuel? É agora, já que não sou eu quem vive, já que não sou eu que vou exercer a fé em mim mesmo, em quem vou colocar a minha fé? Vou colocar minha fé em Deus, que está formando o caráter de Cristo na minha vida todos os dias. Vou te explicar em parte, para tentar concluir, o que é ser formado à imagem e semelhança de Deus. A imagem de Cristo. Você passa por dificuldades econômicas? Deus usa essa situação de dificuldade econômica para trabalhar muitas vezes o orgulho. Porque quando nós precisamos de dinheiro, precisamos de coisas para nos sustentar, a gente precisa se humilhar. Precisa se humilhar para pedir ajuda na igreja, para pedir ajuda para um irmão. E sabe o que? Essa situação também dá oportunidade para que pessoas que nunca ajudam possam exercer misericórdia, amor e graça na vida dos seus irmãos e podendo ajudar. Olha como Deus não trabalha só na vida de um. Deus trabalha na vida de todos. Se você está passando por um problema, meu irmão, e você faz parte do corpo de Cristo, não é só você que está se doendo. Eu também tenho que me doer. Eu também tenho que sentir, eu também tenho que viver. Mas juntos temos que nos ajudar. Juntos temos que caminhar. Para quê? Para que o caráter de Cristo seja colocado nas nossas vidas. Deus te deu uma pessoa chata na sua vida. Falei isso para os adolescentes. Muitos falaram assim, muitos. É verdade. Mas Deus quer trabalhar a paciência. Deus quer trabalhar a paciência nas nossas vidas. Você tem uma pessoa que só te irrita, só te irrita, só te irrita, só te irrita. Deus quer trabalhar amor. Deus quer trabalhar amor na sua vida. Você tem um filho que você fala para ele, filho, eu sei o que é melhor para a sua vida, você não sabe de nada, inocente. E ele continua sempre revoltado e sempre tentando fazer a sua vontade. Aí você vê, nossa, será que Deus é assim comigo? Porque tantas vezes já eu fui rebelde com Deus. Pessoal, Deus trabalha em tudo. Por isso a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam para quê? Cooperam para sermos a imagem de Cristo Jesus. Um dever que você tem para a sua casa, e por favor faça, é de você começar a identificar de que maneira Deus está trabalhando na sua vida hoje. Que situações Deus está fazendo você passar muitas vezes.
se Deus está repetindo, sabe o quê? Se Deus está repetindo as mesmas coisas, está permitindo as coisas se repetir na sua vida, é porque ainda você não superou essa prova. É porque ainda a ansiedade toma conta do nosso coração, é porque ainda nós tentamos nos colocar no lugar de Deus, é porque nós ainda tentamos ser os donos do nosso coração. E até o dia que você diga assim, Senhor, não consigo, é onde Deus vai dizer, tá bom, deixa eu fazer. E é aí que Deus começa a obrar. Agora temos as nossas responsabilidades. E sabe qual que é a nossa responsabilidade primeira diante de Deus? Deixar Ele ser Deus. Essa é a nossa primeira responsabilidade. Deixar Deus ser Deus das nossas vidas. A nossa outra responsabilidade é fazer o que Deus nos dá a mão para fazer. O meu sogro diz uma frase, essa é muito conhecida. Faça o possível e deixe para Deus o impossível. Deus te dá na mão para fazer o que é possível. E se Ele te deu para fazer, porque Ele te deu. E Ele sabe que você pode fazer. Aquilo que você não consegue fazer, Ele não diz para você, vai e faça. Não, deixa eu faço. Então se tem a vida de alguém que precisa ser transformada na sua casa, tem algum problema difícil que você perde o controle, que você não tem controle dele e não sabe para onde está indo, Deus está dizendo assim, descansa em mim. Quando você entende a graça de Deus, você entende por que Jesus disse, meu fardo é leve e a minha carga é ligeira. Venham a mim todos os que estão trabalhados e cansados, e eu vos farei descansar. Ele não diz assim, ó, leve esse fardo, e mais um, e mais um. Não. Viva a vida que Cristo viveu. E deixe os resultados nas mãos de Deus. E entenda que resultado não é o que é aos seus olhos. Porque os melhores resultados para as nossas vidas é o que Deus vê. E Deus quer ver o caráter de Cristo formado em você. Quando você passa por uma doença que tira o seu controle, que te mostra e te humilha, mostrando que você não é nada, e que você não tem controle da sua saúde, Deus está dizendo, dependa de mim. E na mentalidade humana, até os médicos muitas vezes falam o quê? Você não vai passar de um mês. Você não vai passar de 2 meses. Depois vão 6 meses. Ah, não sei como você passou. Porque quem é Deus das nossas vidas? Quem é que controla o tempo? Quem é que controla o resultado? É Deus. Não somos nós. Mas sabe o que Deus está fazendo, talvez com essa doença, talvez com esse problema, talvez com esse indivíduo que transtorna a sua vida? Deus está formando o caráter de Cristo em você. Porque se anteriormente você não tinha fé, e Deus permite você passar por um processo de uma doença que transforma o seu coração, no final você vai ter fé. Porque só você vai saber quem é Deus de verdade. Porque você terá passado por uma situação complicada, onde não tinha solução, mas onde Deus fez. E nesse sentido, as experiências com Deus são muito válidas, porque elas nos fazem a gente lembrar do que Ele já fez e sermos gratos por isso. Aí, quando se apresenta uma situação maior e mais complicada, você diz, não, espera aí. O mesmo Deus que me supriu lá atrás, é o mesmo Deus que continua fazendo a sua obra hoje e irá terminar até o final. Jesus Cristo diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou através de mim.
Eu sou o caminho, disse Jesus. Então, andemos nele. Andemos como Ele. Ele diz, eu sou a verdade que liberta, a verdade que nos orienta, a verdade que salva. Então acredite na verdade. Você está ouvindo verdades da palavra de Deus, não coisas que o Samuel está querendo dizer. Está ouvindo verdades da palavra de Deus, acredite. Ele é a vida. Isso quer dizer que Ele é real, Ele é ideal, Ele é prazeroso e Ele é a vida eterna. Então vivamos a vida de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se relacione com Deus, seja mais parecido com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos, Senhor, de fato diminuir nos nossos corações. Queremos nos afastar, Senhor, da Tua frente e deixar que o Senhor comece a Sua obra e faça, Senhor, ela de verdade. Nos perdoe, Senhor, porque tantas vezes a gente tem colocado os nossos desejos, a nossa paixão, as nossas vontades, os nossos objetivos diante da Tua vontade, Pai. Sabemos que de fato o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. E isso irá acontecer, Senhor. De fato, seja de boa maneira ou seja com muitas provações. Eu peço, Senhor, que a gente tenha humildade suficiente para reconhecer, Senhor, a nossa fraqueza. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que são muitos, Pai. Pecados que nos afastam do relacionamento com o Senhor. Pecados que muitas vezes trazem culpa sobre a nossa vida. Que a gente possa colocá-los agora diante do Teu altar e reconhecer, Senhor, que pelo sangue de Cristo eles já foram perdoados. A Tua palavra diz, Senhor, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça, Pai. De toda iniquidade, Pai. Então nós confessamos, Senhor, para sermos curados diante de Ti. E pedimos que a Tua obra continue sendo feita nas nossas vidas. Continua, Senhor, formando o nosso caráter como homens de Deus, como mulheres de Deus, como filhos de Deus, como irmãos em Cristo e como igreja, Senhor. E assim, Senhor, com essa mensagem, nós queremos Te louvar em nome de Jesus. Amém.